Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Notícias do Front, é o meu canal novo aqui no YouTube. Eu sou novo nisso, então vai ser provavelmente uma porcaria, mas me ajude mesmo assim clicando aqui no inscreva-se. Eu preciso de uma URL amigável, eu preciso de 100 pessoas ter uma URL YouTube barra Notícias do Front. Vamos lá, primeiro, como é o meu primeiro vídeo, eu vou me apresentar. Eu sou o Felipe Medina, eu trabalho com web desde 2003. Já passei por todas as fases da galera da minha época, já trabalhei com tabela para todo lado, trabalhei com Tableless, já trabalhei com Flash, WordPress, jQuery, agora eu estou trabalhando com React, o que eu gosto bastante. E atualmente eu estou trabalhando na incrível Working Co. Vamos lá, o tópico de hoje é Recompose. E o Recompose é uma biblioteca criada pelo ACDLite no final de 2015. E para mim não é simplesmente uma biblioteca, ela está mais para um livro de magias. Isso me lembrou, quando eu estava pensando nesse vídeo, me lembrou do primeiro site que eu fiz na vida, que foi para Diablo. Então, nesse jogo a gente tinha scrolls que passavam para um livro de magia e a gente podia encantar coisas. Muito bem. Por que eu imagino que o Recompose é um livro de magias e não uma biblioteca de funções ou classes? É porque ele usa High Order Components. E os High Order Components eles são como se fossem encantamentos para o seu componente. O seu componente ele tem as propriedades básicas dele, mas quando você coloca uma rock por cima dele, você adiciona novas propriedades, você incrementa esse componente. Vou falar um pouco sobre o que é o High Order Components antes de chegar no assunto principal, que é o Recompose. Afinal, ele é a base. Saber o que é um High Order Component é a base do uso da biblioteca Recompose. Muito bem. Na definição do Facebook, um High Order Component é uma técnica avançada para reusar a lógica de componente do React. Um bom exemplo disso é o Connect do React Redux. A maioria das pessoas já usou esse Connect. Eu, quando comecei a usar, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, eu só sabia que estava funcionando. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho o que ele faz para que todo mundo esteja na mesma página. Vamos lá, eu estou usando o Leaf, que é um projeto do meu amigo e piloto de drone, Will Justin. Vamos lá, eu vou criar aqui um componente novo que vai ser o nosso teste para o Connect. Então vou criar aqui um teste connect.js, componente em React. Vou fazer um stateless mesmo, porque a gente não precisa de muita coisa. Então teste connect, props. Vou dar um console log na props e vou retornar h1 escrito teste. Porque o que me interessa aqui é o console log. Port de for teste connect. E aí eu obviamente adicionei aqui na minha stories para aparecer aqui no componente. Muito bem. Então imagina que agora no meu console log, vamos ver aqui, nós temos aqui o parâmetro qualquer que eu estou passando lá na minha story. Imagina que eu queira usar o connect, então eu vou dar um import connect from React Redux connect e test connect. Agora, além do parâmetro qualquer, que é o parâmetro que a gente passou pelo pai desse componente, a gente vai ter um parâmetro novo, que é o dispatch, que é utilizado para despachar uma ação lá no React Redux, não vem ao caso agora. Então é isso, o nosso componente foi envolvido por um outro componente que adicionou novas propriedades a ele. Vou fazer um outro teste aqui para fazer uma coisa que a gente normalmente usa quando está trabalhando com web. Algum componente que tenha a função, que use a função do scroll. Então, vou chamar aqui de test scroll e vou fazer a mesma coisa. Import, react, from. Talvez na hora de editar o vídeo eu pule essa parte toda. Scroll, na verdade, eu vou fazer um stateful, que aí a gente consegue já colocar os listeners para scroll, né? Então, test scroll, extends react.component, render. Aí vamos adicionar aqui
na nossa Stories para colocar ali no menu. Scroll. Bem, aí quando eu clicar aqui no teste scroll, ele vai simplesmente retornar teste. Vamos só colocar esse H1 como fixo para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, class name teste scroll. E aqui vou colocar no main CSS mesmo. Isso daqui é uma coisa que eu já fiz lá pra frente. Então, teste scroll, position, fixed e pronto. Só isso. Só para eu colocar isso aqui, eu coloquei no root, tem um height de 500 VH, então ele vai ter algum scroll, como dá pra ver aqui na lateral. Então vamos aplicar o scroll no nosso componente e criar um estado para ele. Então this super props this.state igual scroll position component dit mount window.add event listener scroll, colocar um bind aqui, né? This.handle scroll igual this.on scroll.bind this.handle scroll. Isso daqui é só para poder remover no componente will amount. E non scroll fetch state scroll position window.page UI offset ou document element scroll top. E aqui no teste scroll vamos colocar a posição do scroll. Salvei 0 e aí ele vai atualizando o scroll. Simples. Imagina que você precisa usar esse mesmo método para outros componentes. Eu tenho um componente que é esse teste scroll, tem um outro componente que também vai usar o mesmo scroll position. E como vocês sabem, o scroll, quando você coloca direto o evento no window, sem nenhum debounce ou sem nenhum ticking de request frame next frame, você tem problemas de performance. Então, imagine, se eu tiver 3 componentes que usam o scroll e eu tiver que fazer todas as melhorias para o performance do scroll em cada um deles e copiar e duplicar código, como que isso daí ficaria? Ou se você criasse um componente que recebesse, sei lá, um componente scroll e aí recebesse isso daqui como um children. Imagina se você precisasse usar, além do scroll, você precisasse usar o window resize, por exemplo. Você teria que criar um scroll com o resize do window ou fazer ou começar a empilhar aqui no seu componente, que é o que a Rock faz de uma maneira muito mais prática e fácil de visualizar. Então, vamos transformar isso daqui, esse pedaço de código todo, numa Rock. E aí porque aí a gente consegue reutilizar esse mesmo comportamento em vários componentes. Muito bem, então eu vou criar uma nova Rock aqui, que vai ser o if scroll, para respeitar um padrão de rocks em geral. E vou copiar, é mais fácil, né? Copiar isso tudo, jogar aqui. Só que aqui a gente está criando um componente. E a gente não quer criar um componente, a gente quer criar uma função que vá receber o nosso componente e estender o nosso componente com uma nova propriedade, com uma nova prop. Então, a gente vai fazer uma function with scroll. E a gente vai pegar o nosso componente, que é o Rapid Component. Então, esse daqui vai ser o componente que vai ser embrulhado com nossa Rock. E vamos retornar essa classe. Aqui a gente vai retornar with scroll. E aqui, obviamente, ao invés disso, a gente vai retornar o nosso Rapid Component. E o que a gente faz? A gente passa primeiro todas as props. A gente coloca um trailing aqui e a gente passa todas as props que ele já tinha, porque se a gente fizer isso daqui, ele vai simplesmente tirar todas as propriedades que ele tinha antes e fazer um objeto todo novo. A gente precisa manter
as propriedades que ele já tinha antes e vamos adicionar uma nova propriedade que é o scroll position, que é o estado desse componente que a gente está criando aqui. ThisState.scroll position. Dessa forma, quando a gente chamar a rock, a gente chamar a função que está sendo exportada por essa rock, with scroll, passando o nosso componente, a gente vai exportar um novo componente que tem o nosso componente inserido nele. Faz sentido? Talvez. Então aqui o if scroll rock. Isso aqui é só, eu estou fazendo bem verboso para ficar mais fácil de entender. A gente aqui usaria uma arrow function e por aí vai. Muito bem, salvei aqui o if scroll. E aqui no nosso test scroll eu vou refazer isso daqui, transformando num stateless. Isso é uma const test scroll igual. Aí a gente vai pegar scroll position. Isso daqui, obviamente, aqui receberia todas as props. Mas a gente pode desestruturar ela e puxar direto aqui o scroll position igual uma arrow function e vamos retornar esse nosso amigo H1. Bem, ele está reclamando que eu não tenho, vamos lá, test scroll prop types. E aí então eu vou importar o meu with scroll, minha rock, with scroll from _/ rocks with scroll. E vou usar ele aqui, with scroll test scroll. Funcionou. Milagre. Muito bem, mas como você pode ver, quando eu uso connect, ele é um pouco diferente, né? Eu escrevo connect, abro e fecho, passo argumentos aqui e depois chamo o test scroll. No nosso if scroll a gente poderia usar a mesma coisa, a gente poderia passar um argumento, por exemplo, do delay para o ticking e depois passar o nosso test scroll. Aí, ao invés de exportar uma função, já retornar a classe, a gente retornaria uma função. Então, uma arrow function passando esse wrapped component, e aqui eu poderia ter um delay. Poderia usar esse delay aqui dentro para alguma coisa. Certo? Deixa eu salvar, só para ver se funciona, senão eu engano vocês. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Teste scroll, funcionando. Muito bem. Voltar para o tema principal. E o que o Recompose é? Ele é um pacote com várias rocks. Eu vou usar aqui algumas que eu gosto muito, que eu uso no meu dia a dia. E a primeira é o Compose, que o que ele faz? Ele encapsula rocks. Né? Então imagina que você tem aqui, eu quero usar o Connect e quero usar o with scroll. Então eu teria que colocar Connect, abrir isso daqui e jogar isso daqui para dentro da minha resposta. Então eu teria que abrir o Connect, aí abrir qual componente que ele vai receber, e na verdade ele vai receber um componente que é extensível para o nosso componente. E aí ele começa a ficar, imagina o tamanho dessa cadeia aqui. Então, para que serve o Compose? Para empilhar essas nossas rocks. Então eu vou dar um import compose, eu já vou quebrar a linha, porque eu vou usar vários. Compose from recompose. Então aqui no export default, compose, eu abro a função e jogo connect with scroll 20 e todas as rocks que a gente vai colocar aqui. E ele é uma rock. Então a gente usa como a gente estava usando o connect, como a gente estava usando o with scroll. Então ele continua recebendo aqui, tá console login o dispatch e atualizando o meu test scroll. Então ele está recebendo essas duas rocks. Bem, eu criei aqui um outro componente para a gente poder brincar com as outras rocks do Recompose. Então eu criei aqui uma health bar, deixa eu abrir a health bar, ainda baseada no
no Diablo, aquele jogo que eu estava falando, que foi meu primeiro ou segundo site da vida, lá em 97, 98. E eu criei aqui um componente stateless, que é uma health bar, certo? Tá aqui, no Diablo tinha uma vermelha, uma azul, a vermelha a sua vida, a azul a sua mana. Bem, aí eu criei aqui um bem simples, health bar, dentro dele tem dois botões, um de ataque que causa dano, outro que recupera a vida. Não fiz ele funcionar ainda, vamos fazer junto usando o Recompose. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, como eu tinha mostrado no outro, é importar o próprio Compose. Recompose, e vamos criar aqui o const incant igual compose e incant health bar. A primeira rock do Recompose que eu queria mostrar para vocês é o if state. O if state é usado para mimificar um estado de um componente. Ao invés de usar o state, this set state, que você teria que usar num stateful, você usa uma prop que se comporta como se fosse um estado. Ele faz todos os controles de mutabilidade e performance nessa rock. Então eu vou colocar aqui um if state e vou colocar, sei lá, health, set health. E o meu estado inicial da health vai ser 100%. Eu tenho 100% de vida. Todo mundo começa com 100% de vida na vida, né? Aqui no top, o top 0 é 100% de vida. Só para você ter uma noção, aqui no CSS, o que eu estou fazendo? Eu estou setando um bottom 0, um top 0, então ele vai ficar com a altura total do elemento. Vai ser, sei lá, health. Isso vai ter que ser um template, %, health, 100 menos health, %. Então, se eu tiver vida 100%, e se eu tiver com a vida, sei lá, 20%, eu tenho ali um restinho. Bem, então Então, o que ele está fazendo? Ele está adicionando um novo estado, uma nova prop no nosso componente com o valor padrão. E aí isso ajuda a gente a pensar na próxima rock do Recompose, que é muito, muito boa, que é o if handlers. E o que o if handlers faz? Ele vai receber um objeto com handlers. Então, vamos lá, um if handler que vai ser causar dano, certo? Então, attack. Ele vai receber as próprias props do componente, e eu já vou explicar a ordem disso. E vai receber um valor, que você poderia passar atributos ou não. No caso eu vou passar o atributo aqui, vai ser, sei lá, a quantidade de dano, então amount. E aí o que eu vou fazer quando eu for atacado? Eu vou dar um props, porque lembra, ele recebe todas as props que vieram antes dele aqui, ou inclusive as do próprio componente. Então vai ser props.setHealth. E aí a gente pega props.health menos o amount, que é o quanto dano foi causado. Aí nesse nosso botão de ataque, a gente pode usar esse handler que a gente acabou de criar. Então, attack, a gente on click, attack 20. Bem, então aí eu vou atacar e vou passar aqui um valor de quanto dano vai ser causado. E pro caso do nosso amigo recuperar vida, eu vou dar um on click e vou chamar o heal, vou recuperar toda a vida dele. Então heal props, não vou passar nenhum parâmetro porque ele vai recuperar tudo. Props.setHealth 100.
Eu gosto sempre de deixar as coisas em ordem alfabética. Talvez seja toque, talvez seja... Bom. Então aí eu tomei dano e recuperei a vida. Causei dano, recuperei a vida. Uma coisa importante para a gente saber sobre as rocks, deixa eu abrir aqui no console do React, uma coisa que é interessante a gente ver. Aqui ele tem todas as rocks empilhadas, certo? Então primeiro era um if state, que a gente passou o health e o set health. Depois tinha o if handlers. E por fim, o nosso health bar, que é o nosso componente principal. O que acontece? Como eu mostrei aqui na nossa rock de scroll, eu estou passando todas as props que esse componente tinha quando ele chegou até essa rock. Então, imagina que eu vou... imagina se eu pegar o health bar e não colocar na ordem que eu estou usando. Por exemplo, o if state depois do if handlers. A primeira, qual seria as props que o if handlers receberia? Ele receberia as props do health bar, mas ele não receberia as props do if state. Então a ordem com que você coloca as rocks no seu projeto, inclusive no compose, ela é importante. Eu preciso saber eu preciso ter esse props health dentro do meu componente with handlers para poder usar esse set health. Isso causa alguns probleminhas. Por exemplo, quando você usa o if handlers. Se eu quiser, por exemplo, que depois de um ataque eu me recupere a vida, ou que eu recupere a vida e faça um ataque, sei lá, eu tenho um set timeout, isso daqui não vai funcionar. Aqui props.attack, por exemplo, isso daqui não vai funcionar. Por quê? Porque essa prop está sendo criada agora e está passando para os componentes de baixo. Eu teria que criar uma nova with handlers. Eu teria que gerar uma outra with handlers aqui que vai receber a attack. Isso daí causa um problema de empilhamento de rocks. Você pode usar também o if handlers. Uma maneira inteligente de usar o seu if handlers ao invés de exportar direto um objeto, você exportar uma função. Ou seja, você vai criar um escopo. Você pode ter uma let, por exemplo. Ou você pode ter um const handlers, passar esse objeto com os handlers que te interessam e retornar esse handlers. Então você está fazendo basicamente a mesma coisa, só que aqui você tem a possibilidade de pegar o handlers .attack e usar aqui na mesma rock, né? Então você vai ter um with handlers, só que agora você vai ter que passar props. Isso causa outro probleminha que talvez você tenha, que é a prop, como ela chega aqui, ela vai ser passada. Então se você criar um set timeout, ele não vai atualizar a prop. Você pode criar um callback hell aqui, mas de qualquer forma props attack e tomar um dano de 50. Então imagina, agora eu tomei uma poção envenenada, né? Porque recuperou minha vida, só que tomei 50 de dano. Eu não sei o que foi pior. Então causei dano de 20, recuperei minha vida e tomei dano de 50. Mas espera aí, por que ele veio aqui para baixo? Porque na verdade ele está tomando 70 de dano. Porque quando eu passei essa props, qual que era o health no momento que eu passei no momento que chegou no rio? Entendeu? Então ele acabou somando. Então isso causa alguns problemas que talvez você seja obrigado a criar mais de um if handlers. Se alguém aqui souber um jeito melhor de fazer isso, porque no Recompose tem uma PR aberta só para resolver esse problema, mas não foi mergeada ainda. Então vale a pena, se alguém tiver uma ideia melhor, agradeço, pago um café. Outra rock que vem no Recompose que é muito útil é a Lifecycle. O que é a Lifecycle? A Lifecycle é simplesmente o ciclo de vida do próprio React. Então aqui eu recebo o componente de mount, e aí eu posso... quando o meu componente, mesmo sendo stateless, perceba isso, mesmo meu componente sendo stateless, ele pode receber o estado de vida do React. Pode colocar aqui um componente should update, você pode colocar um componente did mount e prever, resolver alguns problemas que você criou nas próprias rocks anteriores. Então o Lifecycle é muito útil. Você pensa, esse cara aqui, o Lifecycle, ele é stateful.
É muito útil para você criar listeners, por exemplo, eu criei handler aqui para controlar algum listener de um vídeo, de um player de vídeo, por exemplo. Você você só pode adicionar isso no componente de mount, então você adiciona isso no lifecycle. E de novo, é importante a ordem como você coloca isso. Conforme você vai usando, você vai meio que sentindo qual que é melhor. Ah, é melhor colocar o lifecycle no final, é melhor colocar o lifecycle antes. Mais uma hook que eu uso todo dia do Recompose, que é o if props on change. Essa hook ela é bem legal, porque o que ela recebe? Vou jogar ela aqui antes do lifecycle. Como eu falei, já meio que criei na minha cabeça um jeito, a ordem como que eu coloco as coisas aqui no Compose. Com o uso, você vai escolhendo como que você acha melhor. E o que o if props on change recebe? Ele recebe uma array de strings, que são as nossas props, e ele executa uma função, um callback depois que essas props foram alteradas. Então, quando o meu health for alterado, eu quero que ele execute esse callback. O argumento, ele recebe as props, o que agiliza bastante, e eu quero que ele espere um segundo e execute para mim props.health, ou melhor, heal, sempre que ele tomar um dano. Então, o que aconteceu aqui? Quando o meu health for alterado, eu vou lá e me recupero. Vou causar dano, ele recuperou. E aí tem diversos outros. Tem um que é muito útil, que é Only Update for Keys, que ele basicamente faz o que o Component Shield Update faria. Então eu vou colocar ele aqui, ele vai receber uma array de strings. Eu só quero que ele atualize quando o health for atualizado. E aí por exemplo, eu coloco o if scroll aqui. E o if scroll, como você lembra lá na rock que a gente fez, ele atualiza toda hora o scroll position, certo? Ele não está super bem feito para não causar isso. Então eu vou dar um console log render aqui. Então, como a gente está vendo aqui no 32, ele está atualizando e re-renderizando o componente. Mas eu só queria usar o if scroll em algum handler aqui dentro. E eu não quero que o nosso componente seja atualizado toda vez. Então eu posso usar o Only Update for Keys. Então ele só vai atualizar os componentes que estão abaixo dele. Porque lembra, é uma rock, é uma corrente de componentes. Ele só vai atualizar tudo que está para baixo dele se a propriedade health for atualizada. E só no caso da propriedade health atualizada. Então você vê aqui que o render tem 2. Ele só renderizou porque eu alterei o estado desse health aqui. E aí se eu causar dano, ele vai renderizando aqui embaixo. Tá vendo? Então é isso. Recompose. Usar ou não usar? Tem alguns pontos fortes e alguns pontos fracos do Recompose. Os pontos fortes, ele organiza o código. Eu já cansei de ver componentes que tem outros componentes, subcomponentes dentro dele. Assim, render uma parte do código, render um filho do que o render principal estaria fazendo. Então ele faz com que você organize mais o código, ele te força a usar mais stateless components, e isso faz com que o código da equipe toda fique mais homogêneo. Usar Rock é muito bom porque ela permite que você faça melhorias específicas para behaviors específicos. Então eu fiz o if scroll, por exemplo. Meu if scroll está horrível, não tem nenhuma melhoria de performance nele. Então eu posso fazer as melhorias só em um componente específico. Eu não preciso fazer no projeto todo. O Recompose em si ele é um canivete suíço. Ele tem várias coisas. Ele tem várias hooks que valem a pena você dar uma olhada na documentação. Vale muito a pena você olhar toda a lista. Eu acho que são 29 hoje. E, por fim, como ele é extensível e retrocompatível, assim, você pode usar com o Compose, você consegue usar outras hooks que não são necessariamente do Compose. Como você viu lá, eu usei
no Compose do Recompose eu usei a Rock do Connect do React Redux. E agora, por que não usar? Primeiro, a gente depende um pouco do autor. Eu sei, eu tenho um projeto muito pequenininho open source e eu apareço lá para ver os PRs e as issues uma vez por mês. Eu sou péssimo nisso. Só que o meu projeto é um projeto que tem 30 estrelas no máximo, 10 estrelas. Esse daqui não, tem milhares de estrelas. Então a gente fica dependendo dele. Por exemplo, eu estava mostrando ali no If Handlers que eu tenho alguns problemas de chamar outros handlers daquela própria Rock que eu declarei naquela própria Rock. E tem um PR aberto lá há anos, meses. Já é o suficiente. E a gente fica dependendo da vida pessoal do autor de lá avaliar, aprovar e mergear. Outra coisa, a documentação, ela não é muito simples. Eu vou abrir aqui a documentação. Ela é um pouco estranha, assim. Em alguns momentos ele coloca exemplos, em outros momentos não. Em alguns momentos ele coloca detalhado cada uma dos argumentos, em outros momentos não. A descrição nem sempre é clara. Então, a documentação ela não é muito entendível, ela é uma documentação meio complicada. E você tem que lembrar que isso foi feito por um cara. Esse cara pensou que era legal fazer aquilo. Ele resolveu chamar aquilo porque ele achou que era bom chamar daquele jeito. Não tem um padrão de nomenclatura. É o que o cara achou que era interessante ele chamar. Outra coisa, um problema de usar Rocks é que para debugar é um pouco mais complicado. Porque imagina, antes, se eu tivesse um componente aqui e colocasse tudo dentro dele, eu conseguiria vir aqui na aba do React no console e beleza, eu ia encontrar só ele. Já no caso, quando você tem uma chain, uma corrente de rocks, você tem mais dificuldade de achar onde que está o seu componente. Não é assim tão corriqueiro. Mas é algo que também você se acostuma. E por fim, dificuldade de teste. Eu tive alguns problemas, eu estava fazendo um projeto em React Native e eu tive alguns problemas de teste usando Jestio e Recompose. Por conta disso mesmo, de ser uma corrente de rocks e chegar no componente final, que era o que me interessava, foi um meio problemático. Eu posso falar bobagens tanto para o motivo de usar ou não usar. O importante é que você teste. E é isso. Obrigado, meu GitHub, que você não vai encontrar muita coisa. Desculpa, agora, talvez no futuro, quem sabe. FMedinak e o meu YouTube, agora, novo, acabei de criar, bit.ly/Notícias do Front. Por quê? Porque você não se inscreveu. Se você se inscrever aqui, em algum lugar, sei lá de que lado que isso aparece, e eu tiver 100 pessoas, eu vou poder trocar esse slide e colocar /Notícias do Front. Então faça isso pra mim. Nunca te pedi nada.